Agradecemos as palavras do senhor Hubert Gebara e convidamos ao palco o excelentíssimo senhor Guilherme Afif Domingos, ministro do Estado da Micro e Pequena Empresa, para o seu pronunciamento. Por favor, ministro. Muito obrigado. Bom dia a todos e a todas. Minha cara Maria Helena Mauad, presidente da Associação Paulista Projeto Ampliar. Meu caro Hubert Gebara, vice-presidente de Administração Imobiliária e Condomínio do Secov, e que representa nesse ato o nosso querido amigo, presidente Cláudio Bernardes. Deputado Ricardo Izar Júnior, deputado federal e presidente do Conselho de Ética da Câmara. Meu caro desembargador Antônio Carlos Malheiros, coordenador de Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Meu caro amigo Almir Pazianotto, ex-ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Prazer reencontrá-lo. Meu caro Felipe Locke Cavalcante, doutor Felipe Locke Cavalcante, procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo. Maria José Sawaia de Castro Pereira do Vale, representando o Fórum Paulista de Erradicação do Trabalho Infantil e procuradora do Ministério Público do Trabalho. Nosso amigo João Crestana, presidente do Conselho Consultivo do Secov. Nosso querido Romeu Chap-Chap, presidente do Conselho Consultivo e presidente do Núcleo de Altos Temas do Secov. Meu caro Sérgio Mauat, ex-presidente e membro do Conselho Consultivo do Secov. Nosso amigo Luiz Gonzaga Bertelli, presidente do CIE, Centro de Integração Empresa-Escola. Senhores representantes do Ministério Público, do Poder Judiciário, da sociedade civil, das associações e entidades de classe, minhas senhoras e meus senhores. Eu me dedico ao tema já há muitos anos. Na Assembleia Nacional Constituinte, eu na época era presidente da Associação Comercial e com grande contato com todos os movimentos que cuidam e cuidavam dos menores, principalmente no Rotary, o trabalho dos campi, no interior, as guardinhas municipais, que eram pessoas dedicadas a esse trabalho de orientação do menor para o mercado de trabalho. E na época da Constituinte, nós precisamos inserir no texto constitucional o conceito do trabalho do menor. E foi assim que foi inserido no texto. É proibido todo e qualquer trabalho a menores de 14 anos, com exceção do menor aprendiz. Ponto. A ser regulamentado por lei. E aí, este processo começou a sofrer alterações após a Constituição. A Constituição falava de trabalho de menor de 14 anos. Depois veio uma emenda constitucional que passou esse trabalho aos menores de 14 anos, com um aprendiz a partir dos 14, proibindo o trabalho de menores de 16 anos, com um aprendiz a partir dos 14. Só que não se regulamentou o aprendiz por alguns anos. E aí começa o grande drama e problema do trabalho do menor. Eu vou apresentar a vocês uma apresentação que eu fiz tão logo foi regulamentado o projeto do aprendiz, no ano de 2000. Junto com o meu amigo Rogério Amato,
nós nos pusemos a campo para fazer uma grande e enorme divulgação do que seria a nova lei do aprendiz, e relatando os dramas que nós vivíamos. Este não é um vídeo, é uma apresentação em PowerPoint. Ela tem 11 anos, ou 12 anos, né? O que foi feito no site já foi a posteriori, mas essa apresentação eu corri o estado de São Paulo inteiro para fazer um grande mutirão pelo trabalho do aprendiz. Mas eu fiz um diagnóstico, à época, que eu acho que vale a pena a gente repetir. É bom pegar um pouquinho o fio da meada da história para sabermos o momento que nós estamos vivendo. Por favor, alguns exemplos da época, quando eu citava a novela, eram novelas da época. Portanto, levando em conta os conceitos do tempo, né, eu acho que está absolutamente atual. E os convido a ouvir. Isso estava no site do Degrau, né, e é uma apresentação onde tem a minha voz ao fundo e explicando com os slides. Eu pediria um pouquinho de paciência e a gente ouvir, até porque tem um interesse histórico nesta apresentação. Por favor. Para entendermos a importância estratégica desse movimento, é necessário fazer um diagnóstico da nossa realidade social. Vamos dividir a sociedade em 4 grandes setores. Primeiro setor, o poder. Ele pode ser federal, estadual e municipal, executivo, legislativo e judiciário. A sociedade transfere cerca de 35% dos seus recursos para financiar o poder. É a carga tributária. Esses recursos devem retornar para a sociedade em forma de benefícios, principalmente para a inclusão social. Começando pela, logicamente, igualdade de oportunidades, que é educação e saúde. Garantia dos direitos, justiça e segurança. Infraestrutura básica, como comunicação, energia, saneamento, transporte e etc. Agora, faça você o julgamento sobre esse retorno. Você está satisfeito com os serviços do poder? Segundo setor, os empreendedores econômicos, da indústria, comércio, serviços, agricultura e os profissionais liberais. Aqui se incluem os trabalhadores que dependem da ousadia dos empreendedores. Eles têm uma grande característica: assumem riscos. Por assumir riscos, tem um prêmio: o lucro ou o resultado. Sem lucro ou resultado, não sobrevive o sistema. O motor do segundo setor é a competição em regime de mercado. Terceiro setor, os empreendedores sociais. Têm em comum com os empreendedores econômicos uma característica: assumem riscos. O prêmio não é o lucro, mas o cumprimento de deveres sociais como paradigma ético da sociedade. Aqui não se compete. O motor do terceiro setor é o compartilhamento, a solidariedade. Uma grande parte dos empreendedores econômicos é também de empreendedores sociais, como voluntários em várias entidades. Como exemplo, o Lions, o Rotary, a maçonaria, a Santa Casa de Misericórdia, entidades religiosas católicas, espíritas, evangélicas e etc. Esses são os agentes de interseção que unem o segundo e o terceiro setores. Vamos agora falar de um setor que sabemos existir, que é o que mais cresceu nos últimos tempos: o crime organizado.
funciona como uma espécie de metástase infiltrada em todos os outros setores, como veremos. Está presente no primeiro setor, através da corrupção e fraudes. Cada dia se avolumam as evidências na União, Estado e municípios, no Executivo, Legislativo e até no Judiciário. São autênticas quadrilhas organizadas no assalto ao erário. Os que assim agem são tão bandidos quanto um assaltante de rua. Esse é um dos motivos que, quanto mais aumentam os impostos, mais aumentam as despesas. É um saco sem fundo. Está presente também no segundo setor. Hoje não sabemos se quem está concorrendo é um atacadista distribuidor de mercadoria comprada ou roubada. É uma enorme rede de receptação dessas mercadorias com proteção de alguns comparsas do primeiro setor. O roubo de cargas e de veículos coloca o país no ranking das nações controladas por um poder paralelo. Criam-se redes informais de distribuição de mercadorias roubadas, que concorrem com o empreendedor estabelecido que sucumbe à concorrência desigual. Por exemplo, só no último ano foram fechadas 2.000 lojas de discos que não suportaram a avalanche da pirataria. Isso é também uma forma de crime organizado atuando no segundo setor. Quanto ao tráfico de droga, depois da novela O Clone, foi revelado com toda a sua crueldade. Está presente também no terceiro setor, através de ONGs que vendem proteção às empresas que ousam se instalar em seus territórios. Com o recurso arrecadado, fazem um grande trabalho social entre os mais pobres, para conquistar a simpatia dessas populações. Pela televisão, vemos que o povo se revolta com a polícia quando prende os líderes do tráfico em seu território. Com esses fatos, o segundo e o terceiro setores estão sofrendo uma forte pressão. De um lado, o primeiro setor, com cada dia mais e pesados impostos e taxas de juros escorchantes. Do outro lado, o quarto setor crescendo e concorrendo impunemente com a conivência de algumas áreas do primeiro setor. O resultado aí está: encolhimento dos setores formais, produtivos e assistenciais, e o crescimento do Estado, ineficiente, e do crime organizado. Essa realidade é o cerne da explosão da violência como escola, pois atinge mais duramente um enorme segmento da nossa sociedade. Os adolescentes de 14 a 18 anos. Nunca em nossa história tivemos um contingente tão significativo de força potencial de trabalho e produção como desses jovens. Só que estão chegando ao mercado de trabalho quando este está se encolhendo. Além disso, pela comunicação de massa, ele está sendo bombardeado por uma sociedade de consumo que o convida a possuir os bens e serviços sem lhes dar perspectivas de como ganhar. Os jovens de todos os níveis sociais sabem tudo sobre consumir e quase nada sobre como ganhar, pois não têm perspectivas. Cria-se a frustração, matéria-prima para a violência. Como a expectativa de emprego nos setores organizados é nula, há um desemprego de 50% nesse segmento. Quem está ensinando o adolescente a abrir a bala o caminho do seu futuro é o quarto setor, o crime organizado. Esse fato é ainda mais agravado por equívocos de política pública, que geraram muita confusão e dúvida, não só para as entidades assistenciais, como também para os empreendedores empregadores.
Uma emenda constitucional elevou a idade mínima para 16 anos. Antes era de 14 anos. Permitiu também o aprendizado a partir dos 14 anos. Só que esse item não foi regulamentado. O resultado é que a proibição foi imediata, sem chance de aprendizado no trabalho aos menores de 16 anos. A consequência dessa não regulamentação tem sido catastrófica. A ação fiscalizadora foi implacável, acusando empreendedores e entidades de exploração do trabalho infantil. Dessa forma, o adolescente foi equiparado ao adulto na remuneração e encargos sociais. Com o adolescente equiparado ao adulto na remuneração e encargos sociais, somado à crise de desemprego, as empresas passaram a dar preferência às pessoas com experiência, deixando de ser escola para os inexperientes. O resultado, aí está. A explosão da criminalidade, coincidência ou não, acompanhou esse processo. Finalmente, em dezembro de 2000, surge a Lei de Convivência e Aprendizado no Trabalho, regulamentada em dezembro de 2001. Com essa lei, vamos buscar o tempo perdido. Veja o que diz a lei. Primeiro, define o que é o aprendiz. Depois, diminui os encargos e o salário é o mínimo por hora trabalhada, no máximo 6 horas por dia. Cria também a entidade certificadora. Obriga as empresas de grande e médio porte a terem adolescentes aprendizes entre 5% a 15% dos seus empregados passíveis de formação profissional. Não obriga as pequenas e micros, mas elas podem participar empregando pelo menos um. Acho importante a participação da micro e pequena empresa, pois uma microempresa é uma macrofamília. Ali, o adolescente pode aprender melhor o empreendedorismo. Portanto, vamos esquecer a obrigatoriedade. Vamos falar no dever. É dever de todos, pelo menos, receber um aprendiz. Muito bem. Isso nós corremos o estado inteiro com uma meta de, naquele ano, atingimos uma meta de 120 mil aprendizes só no estado. Tivemos imensa dificuldade, até porque dependíamos do Conselho da Infância e da Adolescência de cada município. Ali havia resistências. Na minha empresa, que foi uma das pioneiras, eu tive que dar murro na mesa e implantei praticamente na marra, né, ao arrepio do desejo das autoridades aqui constituídas. Não foi fácil. E eu sei que depois o processo foi evoluindo. Hoje nós temos... Onde é que está o Bertelli? Está lá. O CIE, inclusive fazendo um magnífico trabalho nesse sentido. Os esforços das entidades, como ampliar e várias outras. E hoje, então, nós temos uma lei. Temos que trabalhar no aperfeiçoamento e na facilidade da lei. Vocês viram quando eu falava da micro e pequena empresa, que ela é uma macrofamília. Eu tenho isso na víscera. E foi por isso que fui convidado pela presidenta a ocupar o primeiro ministério da história, dedicado exclusivamente à micro e à pequena empresa. E saibam que um dos pontos que nós vamos atacar é o ponto da micro e pequena empresa como escola do trabalho. Ela não está na obrigatoriedade da lei, mas nós temos que colocá-la no incentivo da lei. Portanto, nós temos que ampliar e muito o campo de trabalho
para o adolescente. Eu também, Marilena, assino embaixo o seu discurso, como o seu, Uber. Nós temos esse conceito de que trabalhar nunca fez mal para ninguém. Ninguém que começou a trabalhar como office boy aos 14 anos, né, ele se deu mal na vida. Pelo contrário, essa é a porta de entrada de trabalhos mais simples, até porque ele vai enfrentar paradigmas de vida, que talvez na sua casa ele não tenha, mas no ambiente do trabalho ele passa a ter. Um chefe, e aconteceu comigo, né, conosco, né, de uma moça que entrou como aprendiz, com 15 anos de idade, e ela se cantou com auditoria, né, porque o chefe era um líder, né, no campo da auditoria. E hoje, mesmo depois que eu vendi uma empresa para uma multinacional, ela está lá galgando os seus postos. Que oportunidade ela teria de ter algum parâmetro de vida, algum paradigma que pudesse estimulá-la? A história mostra imensos exemplos. Só que aquelas entidades, na época que trabalharam nisso, eram entidades sérias. Eu vejo, por exemplo, aquela guardinha de Campinas que foi massacrada pelo Ministério Público. E depois, o próprio Ministério Público, que foi o promotor que fez a lei. Ele era de Campinas, hoje ele é um juiz. O nome dele, tá me escapando, o Ricardo Tadeu, grande figura, uma pessoa extraordinária, que eu acho que todos nós devemos conhecer. Ele foi vendo de perto que aquilo havia uma injustiça contra aquela onda, e foi exatamente a regulamentação deste tipo de relacionamento, para fazer as guardinhas, o CAMP, como entidades certificadoras do acompanhamento do trabalho deste menor. A lei é boa, a lei é boa. O que nós precisamos agora é fazer um grande mutirão da sociedade em razão do problema da violência. Eu, na Constituinte, o DIAP me deu nota 0 por um monte de... Eu tenho orgulho disso. Um monte de votações que eles falavam contra o povo. Eu tive a coragem de votar contra o voto aos 16 anos. E me perguntaram por quê. Daqui a pouco vocês vão querer baixar a maioridade penal também, porque quem vota pode ser condenado. Esse raciocínio é simples. A história virou 25 anos depois, estamos debatendo isso agora. E eu vou declinar o meu ponto de vista. Acho que nós não devemos, genericamente, baixar a maioridade penal. Ela tem que ser especificamente. Ela deve ser em função do segundo delito. Sempre nós temos que dar uma chance a esse menor. No segundo, grave, ele passa a ser equiparado ao adulto. Mas não mexemos na lei de forma genérica. Seria uma irresponsabilidade da nossa sociedade. Portanto, mesmo contra a corrente, já fui contra a corrente várias vezes, não tem importância. Vale o bom senso. Nós temos que ter posições firmes. Conclusão. Vamos, todos nós, abraçarmos de corpo e alma a lei do aprendizado e vamos procurar, se há alguma modificação a fazer, e esse debate do dia a dia, na prática, do que nós podemos fazer para desatar os nós que, por acaso, tenham na legislação no dia a dia. E vamos perseguir esse objetivo. Muito dessas ondas internacionais que vieram capeadas de trabalho infantil eram, na verdade, barreiras comerciais invisíveis impostas ao desenvolvimento dos países emergentes. Nós temos que ser espertos. É importante proteger a infância e a adolescência, sim.
mas não usá-la como instrumento de concorrência econômica. Muito obrigado.